Meus irmãos mais velhos me chamavam de bebê do caso e comemoraram quando o casamento dos meus pais fracassou e disseram que eu deveria apodrecer. Oi Reddit, então isto é uma daquelas coisas que eu nunca pensei que realmente escreveria, mas aqui estamos. Minha infância não foi normal e não foi por causa de dinheiro ou escola ou qualquer coisa assim. Foi por causa da família, do tipo que deveria te apoiar, mas que em vez disso parece decidida a garantir que você nem quer existir. Não estou buscando pena, só preciso finalmente colocar isso em algum lugar onde as pessoas não me digam para superar. Eu, homem de 20 anos, não comecei a vida exatamente com a folha mais limpa. Quando eu nasci, minha mãe já tinha uma reputação na parte da família dela e não era do tipo bom. Antes de mim, antes da minha irmã mais velha, ela tinha sido casada com um homem que todos descreviam como o homem perfeito. O problema é que ele foi diagnosticado com algo sério, terminal, e enquanto ele estava doente, literalmente morrendo na cama, minha mãe começou um caso com o homem que eventualmente se tornaria meu pai. Eu não sabia de nada disso crescendo, obviamente crianças não recebem os detalhes sujos, mas os meio-irmãos mais velhos do primeiro casamento da minha mãe sabiam. Eles eram adolescentes, velhos o suficiente para entender que o pai deles estava desaparecendo enquanto a mãe deles estava tendo um caso com outro homem. Foi aí que o ódio começou e nunca parou. O pai deles faleceu, minha mãe não perdeu muito tempo e seguiu em frente com o meu pai, o outro homem. Minha irmã nasceu não muito depois então, 2 anos depois, eu. Desde o primeiro dia, o rótulo ficou, bebês do caso. Nem éramos crianças ainda e já éramos odiados, não por quem éramos, mas pelo que representávamos. Meu pai de verdade, não o deles, tentou. Dou a ele esse crédito. Ele queria construir uma nova família, queria cuidar de nós, nos amar e meio que consertar a bagunça. Mas quando você tem filhos do primeiro casamento olhando para você como se fosse o diabo e olhando para seus filhos como lembretes vivos de traição, há um limite para o que você pode fazer. Minhas primeiras lembranças dos meio-irmãos eram ombros frios e olhares de desprezo. Eles não escondiam, nem tentavam agir de forma educada. Se eu corria para dizer oi em algum encontro de família, eu era afastado ou ouvia um nojento murmurarem. Minha irmã, que era mais velha que eu mas ainda uma criança pequena, recebia coisas ainda piores. Tudo explodiu em uma reunião familiar quando eu tinha talvez 5 ou 6 anos, uma daquelas grandes onde os dois lados estavam presentes, o lado paterno e o materno, todo mundo apertado na casa de uma tia por causa de algum feriado. Estávamos na sala de estar, adultos conversando, crianças correndo. Não lembro exatamente o que levou ao momento, mas um dos meio-irmãos mais velhos simplesmente explodiu. Ele ficou no meio da sala, apontou para mim e para minha irmã e disse alto o suficiente para todos ouvirem, esses dois não são família, são só os filhos do caso. A sala ficou em silêncio. Minha mãe ficou pálida, meu pai levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás, e eu nem sabia o que caso significava ainda, só sabia que era algo ruim porque o jeito que ele disse pingava veneno. Minha irmã começou a chorar e eu me lembro dela puxando minha manga para eu me esconder atrás dela. Meu pai perdeu a cabeça, mandou eles calarem a boca, disse que eu e minha irmã éramos inocentes, disse para agirem como seres humanos decentes. Mas o dano já estava feito. Você não pode retirar palavras assim depois de jogá-las em público. Metade dos adultos evitou o contato visual como se não quisessem escolher um lado. Alguns provavelmente concordavam com os filhos mais velhos, mesmo que não dissessem. Eu não entendi de verdade até mais tarde, quando perguntei à minha mãe o que filhos do caso significava. Ela desconversou, disse que eram só palavras maldosas, mas percebi que ela não olhou nos meus olhos quando disse isso. Eu juntei as peças anos depois, quando era velho o suficiente para ouvir sussurros e conectar os pontos. Nessa altura, já estava tatuado nas minhas costas, um rótulo que eu não escolhi mas que não conseguia tirar. Aquele surto virou anos sendo tratado como se eu fosse sujo. Cada vez que havia um evento de família, eu sentia. Meu pai segurava meu ombro um pouco mais firme, como se estivesse se preparando para outro comentário. Minha mãe colocava sorrisos falsos, tentando fingir que tudo estava bem. E os meio-irmãos, eles nem precisavam dizer mais nada. Só os olhares já eram suficientes para lembrar o que pensavam de nós. A parte mais estranha era o quão casual todos ao redor agiam sobre isso. Tipo, claro, as crianças te odeiam, mas isso é drama de família, releve. Era o que eu ouvia. Mas quando você é uma criança pequena sendo dito na sua cara que você não merece existir, você não simplesmente releva. Isso gruda. Aquela reunião foi o primeiro gosto real da zona de guerra em que eu e minha irmã nascemos, uma guerra que nunca escolhemos.
Eles não se importavam que não tivéssemos nada a ver com o que minha mãe fez, não se importavam que nem estávamos vivos durante o caso. Para eles, éramos culpados só por existir. Essa ideia seguiu comigo e com minha irmã para todo lugar. Não foi algo que disseram uma vez e depois deixaram pra lá, não. Eles martelaram isso em nós como se fosse trabalho de tempo integral. Os meio-irmãos mais velhos não apenas nos chamaram de filhos do caso, eles evoluíram isso. Em algum momento, começaram a nos chamar de destruidores de lares. Imagine ser uma criança de 7 anos e ter alguém quase adulto se inclinar, zombar da sua cara e dizer que você arruinou a vida deles. Eu lembro de ficar parado, congelado, sem nem saber como processar. Tipo, que vida eu arruinei? Eu nem estava vivo quando toda a confusão aconteceu. Mas para eles, lógica não importava. Éramos provas vivas das escolhas da mãe deles e isso era suficiente para cuspirem ódio toda vez que estávamos no mesmo ambiente. E não ficou apenas nos encontros de família. Isso já seria ruim o suficiente, mas ao menos daria para separar as coisas. Não, eles levaram isso para a escola. De alguma forma, os irmãos mais velhos espalharam sussurros pela comunidade, e crianças falam. Eu andava pelo corredor e ouvi alguém murmurar, esse é o filho do caso. Minha irmã passava por coisas ainda piores. Meninas da idade dela diziam diretamente que ela nem deveria existir. E quando tentávamos negar, os irmãos mais velhos estavam ali para confirmar os boatos, quase orgulhosos de envenenar nossa reputação. Nunca vou esquecer um dia no ensino fundamental quando uma criança veio até mim no recreio e perguntou por que seus irmãos dizem que você destruiu a família deles. Foi a primeira vez que percebi que o assédio não ficava só dentro de casa. Ele estava invadindo cada canto das nossas vidas. E não importava como eu respondesse, eu não podia vencer. Se eu dissesse que não era verdade, eles riam e diziam então por que a sua própria família diz isso. Se eu ficasse quieto, eles interpretavam como culpa. De qualquer forma, eu saía marcado. Meu pai percebeu, claro. Ele chegava do trabalho, via a gente quieto na mesa do jantar e pressionava para falarmos. Eu contava sobre crianças na escola zombando de mim, sobre professores me chamando de lado com aquele olhar nos olhos como se sentissem pena de mim. Minha irmã falava sobre os nomes que chamavam ela no corredor. Meu pai ficava com uma tensão na mandíbula, como se quisesse explodir mas não soubesse para quem direcionar. Ele dizia que não éramos destruidores de lares, que não fizemos nada de errado, e eu acreditava quando ele dizia isso. Mas não apagava o fato de que o mundo ao nosso redor nos tratava como lixo. As coisas chegaram ao limite em um dos meus aniversários. Eu tinha talvez 9 ou 10 anos. Meu pai tinha reservado uma pizzaria pequena com um fliperama nos fundos, o tipo de lugar com que qualquer criança sonharia para uma festa. Pela primeira vez eu estava animado. Convidamos várias crianças da escola e, pela primeira hora, parecia realmente normal. Eu corria com fichas nas mãos, minha irmã me ajudava nos jogos e meu pai tirava fotos. Então um dos meus meio-irmãos apareceu. Não tinha sido convidado, obviamente, mas entrou como se fosse dono do lugar. No começo achei que talvez, só talvez, ele estivesse ali para fazer as pazes. Mas não. Eles já vinham espalhando boatos sobre nós pela cidade há anos, então alguns pais estranhamente levavam suas palavras a sério. Começaram a sussurrar para esse irmão, dizendo coisas como você realmente quer que seu filho ande com ele nem é família, é um filho do caso. Eu não ouvi isso de imediato, mas percebi o efeito aos poucos. Os pais começaram a puxar seus filhos para longe. Temos que ir, diziam, com sorrisos falsos. Em meia hora, o lugar que estava cheio ficou silencioso. Eu lembro de ficar parado perto das máquinas do fliperama segurando um punhado de fichas que ainda não tinha usado, olhando para as cadeiras vazias. Meu pai estava fervendo, eu podia ver. Ele saiu furioso, provavelmente para confrontar o meio-irmão, mas ele já tinha ido embora. Minha irmã veio até mim com os olhos vermelhos e me entregou um dos bilhetes dela, como se isso fosse consertar algo. Você pode pegar um brinquedo, ela sussurrou, como se isso apagasse o fato de que meu aniversário tinha sido arruinado. Quando chegamos em casa, eu me tranquei no meu quarto. Eu não queria bolo, não queria presentes, eu só queria desaparecer. Porque finalmente percebi que não importava o que eu fizesse, não importava o quanto eu tentasse ser bom, eu nunca seria visto como normal por eles. Eu sempre seria o garoto que nunca deveria ter nascido. Aquele aniversário ficou marcado não por causa do bolo, dos presentes ou dos jogos, mas porque foi o dia em que percebi que meus meio-irmãos não queriam apenas nos machucar em privado.
Eles queriam que o mundo nos visse como eles nos viam, como destruidores de lares, como erros, e não iam parar até que todo mundo acreditasse nisso também. Quando cheguei ao ensino médio, parecia que eu e minha irmã carregávamos uma enorme letra escarlate nas costas que nem merecíamos. Isso corroía meu pai, dava para ver no rosto dele. Ele chegava do trabalho, afrouxava a gravata e ficava sentado à mesa encarando nada. Ele não era o tipo de homem que chorava na nossa frente, mas o estresse estava estampado nele. Ele sabia que estávamos sendo intimidados. Ele implorava para minha mãe intervir, dizer algo aos filhos mais velhos, fazer eles pararem. Mas ela não dizia. Ela dava de ombros e falava coisas como eles só estão chateados, vão superar. Só que eles não superaram. Eles só ficaram piores. As brigas entre meus pais começaram pequenas, discussões à noite quando achavam que estávamos dormindo, vozes sussurradas que viravam gritos. Eu ficava na cama com o cobertor sobre a cabeça ouvindo meu pai dizer coisas como você vê o que isso está fazendo com eles, você se importa? E a resposta fria da minha mãe dizendo não é minha culpa o que eles sentem. Cresceu a partir daí. Quando eu tinha 12 anos, as brigas já não aconteciam mais atrás de portas fechadas. Elas aconteciam na cozinha, na sala, em qualquer lugar. Eu e minha irmã sentávamos no topo da escada ouvindo pratos baterem no balcão e portas baterem. Meu pai argumentava que estávamos sendo destruídos emocionalmente e minha mãe dizia que estava cansada de ser pintada como a vilã. Para ela, a solução era fingir que nada estava acontecendo. Para meu pai, isso era traição novamente. Então o divórcio aconteceu. O dia em que se tornou oficial está gravado na minha memória. Papéis na mesa, meu pai andando pela sala, minha mãe sentada rígida na cadeira sem olhar para ele. Ele disse que sentia muito, não por estar deixando ela, mas por termos que lidar com tudo aquilo quando éramos só crianças. Lembro dele me abraçando tão forte que quase doeu. Ele sussurrou nada disso é culpa sua. E eu sabia que ele falava a verdade, mas a verdade é que culpa não importava. Os meio-irmãos já tinham decidido o que éramos. O pior dia de todo o divórcio aconteceu quando tudo explodiu na casa. Foi uma daquelas noites em que os gritos provavelmente podiam ser ouvidos até o fim da rua. Meu pai tinha acabado de voltar de mais um dia exaustivo no trabalho e foi recebido pela minha mãe despejando tudo nele. Ela o acusou de falhar como marido, falhar como pai, tudo o que podia jogar contra ele. Eu lembro de estar parado com minha irmã no corredor, segurando a mão dela, tentando não chorar. E então ouvimos risadas. Não dos nossos pais, mas do lado de fora. Meu pai correu até a janela da frente e puxou as persianas. E lá estavam eles. Meus meio-irmãos mais velhos parados na calçada, apontando para casa, rindo e batendo palmas como se estivessem assistindo a um circo. Um deles até colocou as mãos em volta da boca e gritou como é que se sentem finalmente desmoronando do jeito que vocês merecem. Minha irmã começou a chorar. Eu a puxei para o corredor, longe da janela, mas o dano já estava feito. Meu pai perdeu completamente o controle. Saiu correndo tão rápido que a porta quase saiu do lugar. Eu não lembro tudo o que ele disse, mas a voz dele ecoava, cheia de raiva crua depois de anos tentando se segurar. Ele gritou que nós éramos filhos dele, que não merecíamos aquilo, que eles eram monstros por rirem enquanto duas crianças choravam dentro de casa. Os vizinhos saíram para olhar. Alguns tentaram intervir, dizendo para todo mundo se acalmar. Minha mãe não se mexeu, ficou na cozinha fingindo que nada daquilo era problema dela. E eu espreitei por trás da cortina, vendo o rosto do meu pai ficar vermelho de fúria enquanto meus meio-irmãos apenas sorriam de canto. Eles sabiam que tinham vencido. Sabiam que tudo o que precisavam fazer era aparecer e esfregar sal na ferida para destruí-lo ainda mais. Naquela noite ele nos disse que iria entrar com o pedido de divórcio oficialmente. Disse que não podia continuar, que não podia ficar vendo a gente ser destruído enquanto minha mãe ficava parada como se nada tivesse a ver com ela. Ele prometeu que sempre estaria lá para nós, mas dava para ver que aquilo tinha arrancado algo dele. Minha irmã subiu no colo dele e chorou até adormecer. Eu sentei ao lado dele olhando para a parede e me perguntando como pessoas que deveriam ser família podiam sentir tanto prazer na nossa dor. Foi nesse momento que percebi que os irmãos mais velhos não só nos odiavam, eles se alimentavam da nossa miséria. Era entretenimento para eles. Eles não iam parar até que não sobrasse nada de nós para quebrar. 4 e 3 anos depois, eles tiveram a maior chance deles. Meu pai faleceu. Ele estava doente há um tempo, mas nós não sabíamos o quão grave era. Ele tentou esconder, tentou manter o sorriso perto de mim e da minha irmã,
mas eu conseguia ver nos olhos dele. Ele estava exausto. Tanto pelo estresse de tudo com minha mãe quanto pelo assédio constante dos meus meio-irmãos. E então, numa manhã, ele simplesmente não acordou. Lembro da minha tia me sacudindo na casa do meu pai, o rosto pálido, dizendo para mim e minha irmã descermos. A casa inteira cheirava a café e tristeza. Pessoas choravam na cozinha. A cadeira do meu pai estava vazia na mesa. Foi aí que percebi. Ele tinha ido embora. O funeral foi brutal. A família paterna veio em peso. Irmãos, primos, antigos colegas de trabalho, todos falando sobre que tipo de homem ele era, como merecia mais do que a vida lhe deu. Minha irmã apertou minha mão o tempo inteiro, chorando no vestido. Eu não chorei. Eu só me senti vazio, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e jogada na terra com ele. Minha mãe ficou rígida no primeiro banco, olhando para o caixão como se fosse um fardo. Ela também não chorou. Parecia mais irritada do que qualquer outra coisa, como se aquilo fosse só mais uma coisa que ela precisava resolver. Eu não sei se ela estava entorpecida ou se simplesmente não se importava mais, mas para mim e minha irmã parecia que tínhamos perdido os dois pais no mesmo dia. Um para o túmulo e outro para a apatia. Foi então que os meio-irmãos voltaram rastejando para nossa vida. Por anos eles não tinham falado uma palavra conosco que não fosse para insultar. Mas depois do funeral um deles entrou em contato. Primeiro um telefonema. Depois uma mensagem dizendo que queria nos encontrar. Disseram coisas como: sabemos que vocês perderam o pai, sabemos como deve estar sendo difícil, já passamos por isso antes, só queremos reconectar e pedir desculpas por tudo, somos família. Eu deveria ter sentido a armadilha de longe, mas não senti. Nem eu nem minha irmã. Estávamos desesperados por algum tipo de estabilidade, algum tipo de normalidade. E quando alguém diz que quer paz depois de anos de guerra, uma parte de você quer acreditar. Então dissemos sim. Eles nos convidaram para jantar na casa de um deles. Minha irmã passou horas se arrumando, como se finalmente fosse ter os irmãos que sempre sonhou. Eu ficava me dizendo para ter cuidado, mas no fundo eu também tinha esperança. Eu queria muito que fosse real, pela primeira vez na minha vida. Entramos na casa e no começo tudo parecia normal. Pratos na mesa, comida quente, sorrisos nos rostos. Eles nos abraçaram, perguntaram como estávamos, agiram como se nada do passado tivesse acontecido. Eu me permiti relaxar um pouco. Então, no meio do jantar, tudo mudou. Um deles ergueu o copo e disse: vamos fazer um brinde. Todos os outros acompanharam. Copos tilintando. Eu e minha irmã levantamos os nossos de forma desajeitada. Achei que fossem dizer algo sobre família, sobre recomeçar. Em vez disso, nunca vou esquecer as palavras que saíram da boca deles. Ao karma, ao que vai e volta, ao seu pai finalmente recebendo o que merecia. A sala explodiu em risos. Eles não estavam brindando a família. Eles estavam comemorando a morte do meu pai. Minha irmã congelou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Bati meu copo na mesa com tanta força que ele rachou. O que diabos há de errado com vocês? Eu gritei, com a voz trêmula. Eles sorriram. Um deles se recostou na cadeira e disse: por que está surpreso? Ele era um destruidor de lares, agora está apodrecendo. E vocês dois finalmente podem sentir o que nós sentimos. Outro entrou na conversa dizendo: experimentem do próprio remédio. Minhas mãos tremiam de raiva. Eu queria pular sobre a mesa e arrancar aquele sorriso arrogante do rosto deles, mas minha irmã segurou meu braço implorando para eu não fazer nada. O corpo inteiro dela tremia e ela apenas sussurrou: vamos embora, por favor, vamos embora. Nós nos levantamos e saímos sem dizer mais nada. As risadas nos seguiram até a porta, ecoando nos meus ouvidos como um pesadelo. Naquela noite ela me perguntou por que eles nos odeiam tanto, por que eles gostam disso, e eu não tinha resposta. Tudo o que consegui dizer foi porque para eles nós sempre seremos o erro. A partir daquele momento eu soube que não havia chance de reconciliação. Eles não só não gostavam de nós. Eles queriam nos destruir. Queriam que sofrêssemos o máximo possível, mesmo que isso significasse zombar do único pai que realmente se importou conosco. Não era apenas ódio. Era crueldade. E estava claro como água agora. Qualquer família que eles fingiram ser tinha sido descartada no momento em que levantaram os copos e brindaram a morte do meu pai. Depois daquela noite algo dentro de mim simplesmente desligou. Parei de desejar irmãos que se importassem. Parei de esperar que algum dia nos tratassem como família.
Para mim eles eram estranhos com o meu sangue e nada mais. Mas em vez de nos deixarem em paz eles redobraram os ataques. Meus anos de adolescência deveriam ter sido estranhos e normais como os de qualquer pessoa. Esportes, lição de casa, talvez uma namorada aqui e ali. Em vez disso se transformaram em um jogo de sobrevivência. Os meio-irmãos não se limitavam mais a encontros de família. Eles começaram a aparecer em lugares onde não deveriam estar. Começou na escola. Eu estava indo para a aula e via um deles parado perto do estacionamento fingindo que só estava passando por ali. Mas não era casual. Eles ficavam ali sorrindo de canto, braços cruzados, como se estivessem esperando eu perceber. Às vezes gritavam pelo estacionamento coisas como Destruidor de Lares Júnior ou Garoto Erro. Meus amigos não sabiam como reagir. Alguns riam sem graça, outros se afastavam de mim porque não queriam se envolver no drama. Minha irmã tinha ainda pior. Ela estava no ensino médio quando a perseguição realmente começou. Algumas vezes ela percebeu um deles seguindo ela para casa. Ela se virava e eles ficavam ali na calçada olhando para ela sorrindo como se fosse algum tipo de jogo doentio. Ela contou para a mamãe uma vez, mas claro, mamãe ignorou dizendo: são seus irmãos, eles não são perigosos. Fácil para ela dizer. Ela não era quem estava sendo seguida em ruas escuras. O incidente no shopping foi o que quebrou minha irmã. Tínhamos ido juntos em um sábado só tentando ser adolescentes normais. Ela queria comprar uma roupa nova com o dinheiro de Babictin e eu fui junto. Estávamos na praça de alimentação quando um dos irmãos mais velhos nos viu. Ele veio direto até nós, alto o bastante para todo mundo ouvir, e disse: olhem, é o desfile dos erros. As pessoas ao redor começaram a olhar. Minha irmã ficou pálida, a bandeja tremendo nas mãos dela. Ele se inclinou mais perto sorrindo e sussurrou: você destruiu tudo, você nunca deveria ter nascido. Ela deixou a comida cair, correu chorando para fora do shopping. Eu entrei em uma discussão com ele até que os seguranças chegaram e nos separaram. Eu corri atrás da minha irmã, mas quando chegamos lá fora ele já tinha sumido. Desapareceu como um fantasma depois de espalhar veneno. Naquela noite sentei na minha cama fervendo de ódio. Eu ficava repetindo a cena na cabeça, o sorriso dele, as lágrimas dela, o jeito que as pessoas nos olhavam como se fossemos aberrações. Eu percebi algo: ninguém ia nos salvar. Nem mamãe, nem a escola e nem o papai mais. Dependia de mim. Então comecei a escrever tudo. Toda vez que eles apareciam. Cada insulto. Cada boato. No começo era só um caderno escondido debaixo do colchão. Datas, horários, o que aconteceu. Depois comecei a ficar mais esperto. Peguei emprestado o celular velho do meu primo e comecei a tirar fotos de longe sempre que pegava um deles rondando. Capturas de tela das mensagens que eles mandavam online também. Eu salvava tudo em um pendrive em nuvem, guardando cópias duplicadas caso uma se perdesse. Eu não contei para minha irmã no começo. Ela já estava frágil e eu não queria que ela achasse que eu estava obcecado. Mas um dia ela encontrou a pasta na minha mesa. Em vez de brigar, ela sentou ao meu lado e disse: continue fazendo isso, nós podemos precisar disso algum dia. E a partir daí ela ajudou. Se ela recebesse uma mensagem, ela me encaminhava. Se notasse alguém seguindo, ela anotava a hora e lugar. Virou nosso projeto secreto, nossa forma de lutar sem usar socos. Quanto mais eu documentava, mais eu percebia o quanto eles invadiam nossas vidas, nos assombrando. Eles não eram só irmãos zangados desabafando de vez em quando. Eles eram obcecados. Perseguir a gente virou o passatempo deles. Era assustador, perigoso até. Mas pela primeira vez eu senti que tinha uma arma. Cada foto, cada página daquele caderno, tudo ia para uma pasta que eu chamei de verdade. Uma vez um deles tentou me encurralar do lado de fora da escola. Ele me empurrou contra um armário resmungando sobre como eu arruinei a vida dele. Eu não reagi. Apenas puxei o celular do bolso, levantei e tirei uma foto dele me empurrando. O rosto dele empalideceu e ele recuou depressa. Foi quando percebi que estava no caminho certo. A evidência assustava eles. Quando eu tinha 17 anos, aquela pasta estava grossa, cheia de fotos impressas, anotações manuscritas, arquivos repletos de capturas de tela. Eu mantinha tudo escondido na casa da minha tia caso precisasse, porque no fundo da minha mente eu sabia que um dia chegaria o momento em que não seria só assédio. Eles iriam passar dos limites e quando isso acontecesse eu estaria pronto. Olhando para trás agora, acho que construir aquela pasta foi o que manteve minha sanidade. Ela me dava controle em uma situação em que eu não tinha nenhum. Minha irmã se apoiava em mim e eu me apoiava no fato de que estava silenciosamente empilhando as cartas contra eles. Eles achavam que eram intocáveis, que ninguém nunca acreditaria em nós ao invés deles.
Mas eu tinha provas, e claro, o dia chegaria em que eu abriria aquela pasta e finalmente a usaria. Começou em uma noite que deveria ter sido boa. Eu e minha irmã fomos convidados para um jantar organizado por alguns de nossos parentes paternos. Minha namorada estava lá e também a família dela. Parecia uma daquelas raras chances em que a vida parecia normal, pessoas rindo, comida na mesa, minha tia contando histórias bobas de quando ela e meu pai eram crianças. Por um tempo eu realmente abaixei a guarda. Mas claro, alguém precisava estragar tudo. No meio do jantar um dos parentes mencionou casualmente os meio-irmãos. Vocês já pensaram em procurá-los? Está na hora de fazer as pazes talvez. Minha irmã congelou com o garfo a meio caminho da boca, os olhos se enchendo de lágrimas, e eu sabia que ela estava a 2 segundos de desmoronar. Coloquei minha mão no braço dela, mas era tarde demais. Ela empurrou a cadeira para trás e saiu da sala, lágrimas já escorrendo pelo rosto. O som da porta da frente se fechando bateu em mim mais forte do que qualquer insulto que eu já tinha ouvido. Virei para a mesa furioso. Vocês têm ideia do que acabaram de fazer? Eu disse. A sala ficou em silêncio. Eles ainda são família, um deles murmurou. O tempo cura, talvez já tenha passado o suficiente. O tempo não apaga trauma, eu respondi. Eles disseram na nossa cara que queriam que estivéssemos mortos. Eles comemoraram quando nossos pais se separaram. Eles zombaram da morte do meu pai. Eles nos seguiram pela cidade como perseguidores. Você acha que isso simplesmente desaparece porque alguns anos passaram? A mãe da minha namorada se inclinou para a frente franzindo a testa para os outros. Vocês não deveriam pressioná-los, está claro que isso não é algo que se resolve assim. Mas o parente insistiu. Não é assunto para jantar. Você não deveria jogar coisas tão pesadas em cima de pessoas que só estão tentando ajudar. Eu ri amargamente. Ah, então eu devo só sorrir e acenar enquanto você me diz para abraçar quem me atormentou a vida inteira, entendi. O ar ficou pesado. O resto da noite foi tenso. Eu nem consegui aproveitar a sobremesa. Saí cedo com minha namorada, minha irmã sentada no banco de trás em silêncio. Alguns dias depois de tentarmos afastar a atenção daquele jantar, eu sugeri que fossemos visitar o túmulo do meu pai. Já fazia um tempo e eu pensei que talvez ajudasse a nos colocar no eixo de novo. Ele foi a única pessoa que realmente lutou por nós. Talvez ficar ao lado da lápide dele nos lembrasse de que não estávamos tão sozinhos quanto sentíamos. Estacionamos e caminhamos pelo caminho familiar até o túmulo. Mas quando chegamos lá, minha irmã parou na hora. A lápide estava pichada. Letras vermelhas enormes e tortas escritas na frente. R.I.P. Destruidor de Lares. Meu estômago afundou. Minha irmã soltou um soluço quebrado que nem parecia humano. Eu caí de joelhos passando as mãos pela pedra como se pudesse apagar as palavras com a pele. Mas elas já estavam queimadas no meu cérebro. Eles finalmente haviam ultrapassado a linha. Vamos denunciar, eu disse com a voz baixa mas firme agora. Fomos direto à delegacia. Tirei minha pasta, bati no balcão e comecei a falar. Expliquei tudo. Anos de assédio, perseguição, capturas de tela-fotos. O policial folheava a pasta com as sobrancelhas subindo a cada página. Minha irmã estava ao meu lado tremendo, mas confirmando tudo. Isso é muita coisa, o policial admitiu. Vamos abrir uma investigação. Vandalismo é crime e se o que vocês dizem sobre assédio e perseguição for confirmado, pode haver mais aqui. Pela primeira vez em anos eu senti que não estávamos sozinhos. Mas eu não tinha terminado. Naquela noite dirigi até a casa de um dos meio-irmãos. Minha irmã implorou para eu não ir, mas eu não conseguia mais ficar parado. Eu precisava que eles soubessem que tinham ido longe demais. Eu precisava olhar nos olhos deles e deixar claro que isso não ia passar impune. Quando cheguei, 2 deles estavam do lado de fora encostados no carro. Sorriram assim que me viram. Olha quem é Destruidor de Lares Júnior, um deles provocou. Eu caminhei até eles com o peito apertado mais firme. Isso acaba agora. Vocês foram longe demais. Eles riram. O que você vai fazer a respeito? Antes que eu respondesse, um deles avançou e me acertou com um soco no maxilar, virando minha cabeça para o lado. A dor explodiu pelo meu rosto. Mas algo dentro de mim também quebrou. Anos sendo zombado, perseguido, humilhado, cada instante ferveu de uma vez. Eu não pensei. Só reagi. Agarrei a camisa dele e o empurrei com força contra o capô do carro. Ele tentou acertar de novo, mas eu desviei e enfiei o joelho no estômago dele. Ele se curvou sem ar. O outro veio correndo com os punhos levantados.
Peguei o braço dele, virei e chutei as pernas dele. Ele caiu no chão com um gemido. A adrenalina corria por mim como fogo. Eles não eram mais assustadores. Não eram intocáveis. Eram apenas covardes patéticos que finalmente receberam o que pediam há anos. Eu fiquei em pé sobre eles, peito arfando, punho fechado, desafiando eles a levantar de novo. Eles não levantaram. Se vocês encostarem em mim ou na minha irmã de novo, eu rosnei, eu vou garantir que se arrependam. E da próxima vez eu não vou parar só na defesa. Eu deixei eles caídos ali e dirigi direto de volta para a delegacia, o maxilar doendo mais o coração firme. Fiz um boletim dessa vez não só sobre o vandalismo, mas também sobre a agressão. Os policiais ouviram com atenção, anotando cada detalhe, e quando mostrei as marcas novas no meu rosto como prova junto com os anos de documentação, eles não ignoraram, levaram a sério. Ao sair da delegacia com minha irmã ao meu lado, eu finalmente senti a mudança. Não éramos mais só eu e ela sofrendo em silêncio. Agora o sistema estava observando e meus meio-irmãos não faziam ideia da tempestade que estava vindo para eles. A polícia não perdeu tempo. Depois de relatarmos o vandalismo e agressão, eu entreguei minha pasta da verdade, fotos, capturas de tela, datas, tudo. O detetive folheou aquilo com um olhar que dizia: finalmente isso faz sentido. Em uma semana eles já tinham mandados emitidos. O que veio depois não foi justiça instantânea. Foram meses de audiências, papelada e datas de tribunal. As ordens de restrição foram concedidas cedo e deram a mim e minha irmã nossa primeira respiração de alívio de verdade. Mas o julgamento e a sentença demoraram, como sempre acontece. A primeira vez que vi meus meio-irmãos no tribunal eu quase ri. Eles não pareciam em nada os valentões arrogantes que costumavam nos encurralar. Estavam rígidos nas cadeiras dos réus, tentando parecer inocentes. Mas as provas estavam empilhadas alto. O promotor colocou tudo à mesa: perseguição, assédio, a pichação no túmulo do meu pai e a agressão em que um deles me acertou primeiro. O juiz não comprou as desculpas. O advogado deles tentou dizer que era drama familiar, mas as mensagens e fotos não mentiam. A sala ficou em silêncio quando os textos deles foram lidos em voz alta, piadas sobre nos fazer sofrer, planos de aparecer na frente da nossa casa e até aquele brinde nojento no jantar após a morte do meu pai. As pessoas engasgaram. Amigos deles e até cônjuges na plateia pareciam horrorizados. Aquilo era justiça em tempo real, a crueldade deles exposta à luz. O juiz emitiu ordens de restrição na hora: nenhuma aproximação, nenhum contato, nenhuma provocação nas redes sociais. Ver minha irmã respirar pela primeira vez sem olhar por cima do ombro foi o alívio que eu nem sabia que precisava. Ela me abraçou no corredor depois e sussurrou: estamos finalmente seguros. Eles se declararam inocentes no começo, mas não adiantou. Provas não ligam para negação. Fotos deles rondando nossa escola, capturas de tela de ameaças e até a câmera da campainha de um vizinho mostrando a agressão, tudo os condenou. O juiz os considerou culpados de vandalismo, assédio e agressão. As sentenças não arruinaram a vida deles, mas doeram: multas pesadas, serviço comunitário, aconselhamento obrigatório, liberdade condicional e ordens de restrição permanentes, além do registro criminal que eles terão para sempre. O impacto social atingiu quase tão forte quanto. Os chamados amigos se afastaram envergonhados de serem associados a eles. Um dos casamentos deles desmoronou. O cônjuge saiu dizendo que não tinha assinado para viver uma humilhação pública. Pessoas da comunidade cochichavam. Eles não eram mais os irmãos mais velhos intocáveis. Eram só adultos com antecedentes criminais e ninguém mais para aplaudir a crueldade deles. A melhor parte foi que os parentes paternos finalmente admitiram que estávamos certos o tempo todo. Os mesmos que diziam sangue é sangue finalmente viram a verdade preto no branco. Um primo até pediu desculpas dizendo: eu não sabia que era tão ruim. Eu não perdoei, mas aceitei. Pelo menos ninguém nos jantares de família voltaria a insistir em reconciliação. Ao sair do tribunal com as ordens de restrição assinadas no bolso, eu me senti mais leve, anos de medo transformados em papéis que legalmente os mantinham longe. Não foi uma vingança cinematográfica dramática, mas foi real. Foi responsabilidade. Eles escolheram a crueldade e agora tinham que viver com as consequências. A vida seguiu. Minha irmã voltou a sorrir. Ela foi para a orientação da faculdade pela primeira vez, não se encolheu quando perguntaram sobre família. Eu parei de carregar a pasta de provas para todos os lados e a tranquei em um cofre na casa da minha tia. Ela tinha cumprido seu papel. Algumas semanas depois tivemos um pequeno jantar com as pessoas que importavam: minha tia, minha namorada, a família dela e alguns amigos antigos do meu pai. Não foi nada extravagante, só comida boa e risadas. Minha tia ergueu o copo e disse à família: que você escolhe, e isso acertou em cheio.
Aquilo foi o encerramento. Pensando bem, a vingança não veio de trocar socos. Veio de finalmente provar que não éramos loucos, que tudo o que suportamos foi real e inaceitável. Veio da lei dizendo vocês estavam certos e eles estavam errados. Veio de assistir eles perderem o poder que tinham sobre nós por tanto tempo. Eles brindaram a morte do meu pai uma vez. Mas o último brinde foi meu e da minha irmã, silencioso, íntimo, cercado de pessoas que realmente nos amavam. Eles tinham perdido o direito de se chamar família anos atrás e agora, com o apoio da justiça, eles nunca mais poderiam nos tocar.